Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede este privilégio de estarmos juntos, reunidos, com um só propósito, com uma só determinação, que é de anunciar o evangelho genuíno. Nada de manobras, nada de condenação, nada de trazer, má benefício, mas sim o bom benefício, que é conhecer as verdades em Cristo Jesus. E, amados, o versículo qual eu trago nesta noite se encontra lá em Romanos, capítulo 8, eu vou ler 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, todos aqueles que foram escolhidos, que foram chamados, foram chamados com um propósito de Deus, A palavra diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todos aqueles que amam a Deus, que têm a fé firmada em Cristo, as coisas contribuem para o seu bem. Ah, Anne, mas a gente comete falhas, a gente erra, a gente vive às vezes na carne, às vezes a gente chuta o pau da barraca. Sim, amados, mas você tem o direito de se consertar, de rever o que você fez, de viver diferente e vivendo segundo o chamado do propósito de Deus. Porque se hoje nós vivemos a servir ao Senhor, se hoje vivemos da forma adequada, vivendo segundo o Espírito, foi porque vivemos segundo o chamado do propósito de Deus. Não vivemos pelo nosso propósito, não vivemos pelo nosso querer, mas vivemos pelo querer de Deus. Vivemos pelo o propósito que Ele fez. E dante esse propósito, Ele conheceu e os predestinou conforme a imagem do seu Filho primogênito, entre muitos irmãos. Então, todos aqueles que foram chamados, que foram predestinados, que foram conhecidos por Deus, foram, chamados, foram predestinados a viver segundo a imagem de Deus, do primogênito. E esse aqui, amados, é o mais lindo que eu acho do versículo aqui, o qual nós lemos, que se encontra no versículo 30. E aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a este também glorificou. Então, quem foi que predestinou? Quem foi que chamou? Quem justificou? Foi as nossas próprias obras? Foi o que a gente faz? É o que a gente no dia a dia vai vivendo? Não. Quem nos predestinou foi Deus. E além de nos ter predestinado, Ele nos chamou para viver o seu propósito, para viver a sua justiça, para viver o seu amor. E também nos justificou. E também aqueles que justificou também glorificou. Então nós fomos predestinados, chamados, justificados e glorificados. Então em nós cristãos não há condenação, não há nada que nos separe do amor de Deus. Ele nos predestinou antes de formar o mundo, antes de viéssemos ao ventre da nossa mãe. Ele já nos tinha predestinado, já tinha nos chamado com a santa vocação, já tinha nos justificado. E hoje as pessoas querem colocar na vida dos cristãos, dos irmãos, uma condenação. Amados, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já justificou. E justificando também já glorificou. Ah, Anny, mas eu cometo tantas falhas eu cometo tantas falhas. Sim, mas você comete as falhas na sua carne. Então você vai colher conforme você plantou, conforme você está plantando. Então aqui planta, aqui se colhe. Mas o teu espírito, amados, esse para Deus é predestinado, foi chamado, foi justificado e foi glorificado. O teu espírito pertence à glória celestial. E não há ninguém, não há nada que pode, tirar essa tua herança, aquilo que o Senhor predestinou na tua vida.
Então, que vocês venham, né, observar, que vocês venham ouvir, que vocês venham comigo também nessa palavra, meditar e ver o que realmente a palavra está dizendo, né? Ele te predestinou, ele te chamou, ele te justificou e ele te glorificou. Então, por isso que hoje, amados, ninguém aceita Jesus, porque quem chamou foi o próprio Deus. Então, se nós vivemos nas boas obras, se nós vivemos os frutos do Espírito, foi porque Ele já predestinou essas obras em nós. Foi tudo que fazemos, tudo que acontece na nossa vida, amados, é permissão de Deus. Então, se Ele já nos predestinou, uma história foi escrita. Se Ele nos chamou, então é por isso que servimos ao Senhor de forma maravilhosa. Então, se Ele já nos justificou e nos glorificou, então não temos mais medo a temer a condenação. Vivemos reinando em vida e em perfeita vitória. Amém? Melhor noite abençoada, e que amanhã estaremos aqui de volta. Em nome de Cristo ressuscitado, que Ele venha permitir novamente estarmos aqui juntos, tá bom? Melhor noite, graça e paz.